Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Bom pessoal, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez é a nova série original da HBO Max que estreou na semana passada, sendo que estreou 2 episódios na semana passada e vão estrear mais 3 episódios amanhã, fechando essa minissérie. Sendo que ela conta, um dos maiores casos aqui de true crimes do Brasil, então é uma série bem interessante. Mas antes de entrar nela, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixar o like no vídeo, porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, porque eu sou escritor. Inclusive, o Sunamon Livro de Fantasia está com o e-book em promoção até o final do mês, R$ 2,99. Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui, como eu falei, a gente vai ter a história do assassinato da Daniela Pérez. Contextualizando, para quem não sabe, Daniela Pérez era a filha da atriz e produtora Glória Pérez, muito famosa por novelas na Globo, etc. E a Daniela vinha ali seguindo os passos da mãe, tanto é que ali aos seus 20 e pouquinhos anos de idade, 22, 23 anos de idade, já fazia muito sucesso, vinha emplacando 3 novelas ali na Globo, sendo que elas estavam no horário nobre, ali na novela das 8. Algo que, se hoje em dia já causa impacto, naquela época ainda muito mais, porque a sociedade brasileira consumia muito aquele tipo de produção. A novela das 8 era o horário, assim, que, digamos assim, todo ator, todo artista queria estar, porque garantia uma boa visibilidade e uma boa condição financeira. Como se tudo isso não bastasse, a família estava ali muito bem, muito legal, mas em 1992 ocorreu o fato de que a Daniela não voltou de um ensaio ali que ela estava fazendo para a novela, das gravações, começou a preocupar ali, o pessoal, seus familiares, o seu namorado, esposo na época, não me lembro, mas começou a preocupar a mãe, pai, enfim, todo mundo, e quando começaram a procurar, foram encontrar o carro dela abandonado ali numa avenida, e ali no meio do matagal encontraram o corpo da atriz falecido. Então, toda a história vai se basear, todo o documentário vai contar a história desse assassinato. Aqui a gente tem uma obra que ela é importante pelo fato de que, anteriormente, esse assassinato chocou muito a mídia, mexeu muito com o Brasil na época, porque, como eu falei, a Daniela era uma atriz ali, uma artista em grande crescimento na carreira, uma atriz jovem, tanto é que ela tinha muita simpatia, o pessoal gostava muito dela, o pessoal, inclusive, tinha apelidado ela da namoradinha do Brasil. Porém, quando ocorreu o assassinato, como já era de praxe da mídia da época, tudo foi contado de forma muito sensacionalista, de forma muito novelizada até. Então, o pessoal estava muito mais preocupado em audiência e não necessariamente em contar a história verídica. Tanto é que o assassino da Daniela teve muito palco na época, em entrevistas, etc. O primeiro episódio já fala quem que é o assassino, mas eu vou evitar falar o nome dele aqui, porque caso você não saiba nada da história, assista e descubra por conta própria. Mas assim, teve um palco muito grande para as pessoas, digamos assim, os vilões da história. Então eles contaram durante anos diversas histórias de acordo com o ponto de vista deles, inclusive diversas histórias que se batiam, não se encontravam. Dava para ver que eles mentiram muito sobre tudo isso. Por isso que é importante ver a nova proposta aqui dada pela HBO Max para esse documentário, porque a gente está acompanhando toda a história pela visão das pessoas que eram próximas da Daniela. A gente vê a Glória, que é a mãe dela falando, a gente vê o Raul, que era o esposo dela na época, o seu tio, sua prima, seus amigos, enfim, muita gente de peso, rostos conhecidos ali do meio artístico da Globo, o próprio Alexandre Frota tá falando um pouco no primeiro episódio. Então a gente tem a história contada por quem realmente sofreu tudo aquilo, por quem teve que viver tudo aquilo, e de uma maneira que o pessoal pode falar, mas é parcial. O assassino já contou a história que ele quis, ele já foi condenado, ele já teve, digamos assim, o palco que poderia ter sido dado para ele. Porém, ainda assim não tinha contado a história, digamos assim, de maneira tão detalhada, de maneira tão bem feita, pela perspectiva dos familiares, dos amigos. Então é algo muito importante, porque parou-se de sensacionalizar em cima dessa história, não ficou contando uma história mais novelizada, nada assim. Realmente aqui a gente tem um documentário jornalístico, um documentário de true crime, um documentário criminal. Falando inclusive em documentário criminal, vale salientar que a direção aqui, toda a montagem dessa obra está muito bem feita, não deixa nada a desejar a documentários criminais de lá de fora, pelo contrário, tá muito melhor do que muito documentário que faz sucesso em Netflix e outras plataformas que são documentários muito mais baratos. Aqui a gente vê um valor de produção, um valor de investimento, tá bem feito, e isso agrada bastante para quem curte estilo de obra, e principalmente porque acaba sendo um tipo de crime que afeta mais o espectador brasileiro, porque quando a gente consome true crime lá de fora, é chocante tudo, mas não é realidade tão próxima da nossa. Aqui foi um caso que aconteceu no Brasil, então a gente vê muitas coisas que remetem à época, remetem ao Brasil, tanto da época quanto de hoje em dia. Então acaba tornando tudo mais próximo. E tem um documentário que faz isso de forma tão feita, que expõe o que é necessário expor, não fica fazendo coisas desnecessárias, é algo bem legal, bem importante.
A estratégia de lançamento da HBO Max é algo que me causa um pouco de dúvida, porque, como eu falei, 2 episódios foram lançados até então, até que esse vídeo aqui ele não está se propondo a dar uma crítica geral, ou digamos assim, é mais umas primeiras impressões desses primeiros 2 episódios, e agora, a partir de amanhã, no dia 28, vai ter os 3 próximos episódios fechando. Por que eu digo que é uma estratégia um pouco confusa? Acredito que teria sido melhor ter lançado, por exemplo, 2 episódios para chamar atenção, depois um episódio semanal para ir trabalhando, gerando conteúdo, né, gerando discussão, porque esses primeiros 2 episódios já geraram bastante discussão. Não à toa que Pacto Brutal, por exemplo, está com uma média de 9.1, se eu não me engano, lá no MDB. A média está alta porque é um bom documentário. Se vai ter conteúdo para fechar nesses 5, ou se os próximos 5 pode ser que tenha uma barriga, os próximos 3 pode ser que tenha uma barriga no meio, já não sei, teremos que conferir. Porém, de antemão, eu já digo pra vocês, assistam, confiram esses 2, se preparem porque amanhã são os próximos 3, assistam porque para quem curte True Crime, quem quer, né, ter uma noção um pouco mais detalhada sobre esse caso específico, tá bem feito esse documentário. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!